CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN. O amor está no ar, muita gente aqui contribuindo conosco. Como é que você vai passar o Dia dos Namorados, Gilberto? Eu vou como eu gosto, juntando duas coisas que eu gosto, né? Ficar com a família e cozinhando. Aí, ó, tá vendo? Gilberto gosta de cozinhar. Tá certo. E Gilberto tem essa vocação, né? Gilberto, Tem. ele já falou com a gente em outras oportunidades. Vai preparar o jantar pra amada. Chique. Exatamente, tá tudo pronto aqui já, à noite. Que legal. Passa a cozinha. A homenagem já vai estar resolvida, né? Exatamente. Agora, Gilberto, vamos lá. Dia dos Namorados, a gente sabe que tem gente que divide as redes sociais, tem conta conjunta, celular de um que olha o outro, às vezes mistura tudo. É bom ou ruim? É legal, não é? O Dia dos Namorados costuma ser associado, né, a flores, jantares, presentes, mas a tecnologia, como você mesmo comentou, Patrícia, também faz parte da vida dos casais, né? Então temos celulares, aplicativos, redes sociais, serviços online que influenciam diretamente nesse relacionamento, né? Então vamos falar de alguns itens, né, que envolvem a tecnologia e o relacionamento de casais. Primeiro, vamos falar de compartilhamento de fotos e memórias digitais, né? Muitas fotos ficam espalhadas em vários celulares dele ou dela, né? E aí eu tenho o risco de perder esses registros importantes e aumenta quando não tem backup. Então é importante que o casal lembre, né, de fazer backup automático no Google Fotos ou no iCloud, criar álbuns compartilhados de viagens, por exemplo, de eventos, que é bem legal também isso, né? Organizar então as fotos por eventos ou datas, né? Então é importante que ative o backup, né? E antes de trocar de celular, né, confirmar se todas as fotos que estavam naquele celular estão sincronizadas com a nuvem, né? E infelizmente a maioria das pessoas só descobre que não tinha backup depois que perde o aparelho ou depois que deu algum problema no aparelho. Então essa é uma questão. Esse tema é bem tranquilo. Vamos falar de um tema bastante polêmico agora, né? Que é compartilhar senhas. É uma boa ideia? É verdade. Né? É um tema bastante polêmico, né? E muitas pessoas acreditam que compartilhar senhas demonstra confiança, né? Mas vamos lá. Senhas são pessoais e devem permanecer privadas, né? Compartilhar senhas pode aumentar o risco à segurança, né, do casal em relação a isso. Então, o que pode ser feito, né? Usar, por exemplo, gerenciadores de senhas, né? Recursos de compartilhamento familiar disponíveis em diversos serviços, como Gmail, né, mesmo o iCloud nesse caso, né? Cofres digitais para documentos importantes também é uma questão que é bastante utilizada também para isso. Então, ou seja, deve ser utilizado, né, com uma boa dose de análise, né, do que realmente é benefício ou é um risco que vai trazer a segurança do casal, né, para isso, né? E aquela dica que a gente já sempre fala aqui, ativar a autenticação 2 fatores em todas as contas importantes, né, para isso, né? E aí uma pergunta para os nossos ouvintes: alguém já compartilhou alguma senha com outra pessoa, né? Então essa é uma dica aí, uma pergunta, né, para os nossos ouvintes aí. Você fala caso. Namorado, namorada, marido, isso, esposa. Isso, exatamente. Eu já, com o marido. Falei, gente, não. Eu falo, meia culpa, tô fazendo meia culpa. Mas aí, bom dia, Gilberto. Patrícia, eu vou te colocar numa pequena saia justa. Tá, lá vem. Já compartilhou então, né? Senha já. A senha já. Você acha que isso não pode ser comprometido a privacidade? Você compartilhar sua senha com mais de uma pessoa, mesmo que obviamente seja uma pessoa de confiança sua, como é o caso do seu esposo? Olha, até hoje eu não me arrependi, não. Tá tudo certo. E ele também compartilha comigo. É uma via de mão dupla. Sim, lógico. Então, aí tem que ser assim. Eu não tenho problema. Tá invadindo. Não, pra mim é tranquilo pra isso. Não tem problema, não. Então, tô errada, né, Gilberto? Estamos os dois errados. Não tem certo e errado nessa questão. Como eu falei, é um tema bem polêmico. Na verdade, é de cada casal, né? De conversar e analisar se é realmente necessário. O compartilhamento de senhas muitas vezes é importante. É importante, muitas vezes, assim, até alguns casos que eu já peguei como perito, né? Por exemplo, de casais que não compartilhavam senha entre si, né? Uma escolha de cada casal. E aí um dos integrantes do casal, né, ele faleceu. E aí a outra
a outra parte, né, do casal que estava viva, não tinha acesso a nenhum tipo de senhas bancárias, senhas de documentos, nada disso. Então, é interessante, se o casal decidiu fazer não compartilhamento de senhas, que ele tenha pelo menos documentos, né, no envelope, por exemplo, com todas as senhas anotadas, né, e guardado num cofre, por exemplo, e caso tenha algum tipo na eventualidade de ter algum tipo de intercorrência, né? O outro parceiro não fique sem... Tem acesso, né? Tem acesso, exatamente, a essa informação. Então, é uma dica nesse caso, né, para isso. Né? Vocês ouvintes podem participar conosco, viu, gente? Vocês compartilham, que nem eu. Compartilha tudo com o cônjuge, fica à vontade, manda pra cá também, você nunca faz. Júlia já disse aqui, jamais, gente, senha nunca, né, Júlia? Exatamente, principalmente de banco, essas coisas nunca. Eu também sou mais resistente, Patrícia. Né? Depois que vocês casarem, a gente conversa. Pode ser. Vamos lá, Gilberto. Gilberto, você não tem nenhuma senhazinha que você compartilha com a sua esposa? Algumas tá sim. Vendo? Acontece. Mas você troca sempre também, não troca? Isso é padrão, né? Isso. Autenticação 2 fatores e trocar a senha com alguma frequência, né? A gente compartilha, mas a gente está sempre renovando. Em algumas senhas, a gente está sempre uma renovada. E lembrando de não usar a mesma senha em mais de um serviço da internet. Isso também é uma questão mais importante do que você trocar a senha frequentemente. É mesmo, Gilberto? Viu isso, Adalberto? Ouvi, tá atento aqui. Assim, o risco é grande porque se vaza a senha de um local e ela é a mesma senha em outros locais que você usa na internet, todos os outros locais estão vulneráveis também. Né? Exatamente. Então é importante que você tenha senhas diferentes para sites ou serviços diferentes da internet. Ok. Patrícia, até o nosso ouvinte aqui, Gilberto José Rafael, nosso telefone de mensagens, tá dizendo o seguinte: bom dia, aqui em casa não tem essa muito de privacidade, não. Todas as senhas são compartilhadas, inclusive das crianças. Todos têm direito à privacidade. O que vale mesmo é o respeito. Se não confia, segundo ele, a ponto de deixar que o outro não tenha acesso a você, melhor pensar a relação antes de iniciá-la. Achei profunda aqui a consideração, Patrícia e Gilberto. Com certeza. Cada criança não tem que ter senha privativa não, né, Gilberto? Primeira questão, exatamente, concordo com o nosso ouvinte aí, a criança não tem que ter senha privativa não, os pais têm que saber das senhas de todas as redes sociais que ela utiliza. E na questão do casal, né, como eu falei, não tem certo e errado, cada casal tem seu combinado, né, vamos chamar assim. Tem o Giovanni aqui dizendo, eu não compartilho senha com ninguém. O José Fernando dando bom dia pra gente aqui. Senhora Valim e equipe. Olha que chique. A Diana tá puxando sua orelha. Tiago Adalberto. Adalberto, Tiago, nada disso, hein? Tô ouvindo, hein? Conheço a Diana, eu sei que ela é nossa ouvinte fiel ali. Uma boa pergunta, Diana, participa aí com a gente. Quero saber se você compartilha as suas contas, as suas redes sociais aí com o seu amado Giovanni. Agora, Gilberto, a Adalberto não tá sozinho não. A Tânia tá aqui dizendo, nossa, minhas senhas são todas iguais. Olha isso, não faça isso. Aproveita agora e já faz já anima e começa a trocar, né? Exatamente, já começa a trocar já. Que é um risco, esse é um risco realmente muito grande, né? Muito grande mesmo. Gilberto, nossa enquete, como é que tá? Vamos lá, aqui, nós estamos hoje com uma enquete, Gilberto, que a gente quer saber o que os ouvintes vão fazer hoje no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. E aí nós demos 4 opções. Vai comemorar em companhia, vai sair com os amigos, vai ficar em casa ou vai ignorar a data. Patrícia e Gilberto, nesse momento a galera vai continuar em casa. Isso, aproveita e troca as senhas. Isso aí. É a opção votada por 50% dos nossos Eu te chamo pra minha casa e a gente troca a senha junto. Isso, pronto, resolveu, não é isso, Gilberto? Resolveu. Bom, Patrícia, eu tenho mais algumas dicas aqui de alguns aplicativos úteis no dia a dia do casal. Por exemplo, aplicativos de organização como o Evernote, o Trello, né, que ajuda o casal a planejar, né, pode ser uma viagem, pode ser planejar uma atividade ou uma obra dentro de casa, por exemplo. Calendários compartilhados como o Google Agenda, listas colaborativas aí, o Evernote, né? E aplicativos de tarefas, o Evernote funciona bastante bem. Lista de compras do mês. Isso, exatamente. Aplicativos de localização, né? O Maps, né? O Waze, né?
e até compartilhamento temporário de localização por questão de segurança, né? Então tem o Maps, tem o próprio WhatsApp também que permite esse compartilhamento. Então são questões interessantes, né, que são úteis no dia a dia em relação a isso. E assim, por último, a gente tem que ficar atento nessa época aos golpes. Sabe que os golpistas sempre aproveitam do mote do momento, né? Então, ou seja, falsas promoções, sites clonados, descontos de produtos, de presentes irreais, nesse caso, né? Parte de entregas falsas também, mensagens informando presentes ou encomendas, né? Então, são tentativas de golpes que a gente encontra frequentemente nesse período. Atenção, gente, é amor, tá apaixonado, mas tem que ter um pezinho na realidade, né, Gilberto? Exatamente. A gente é bem legal sem ter um relacionamento, né, cultivar o relacionamento, mas é importante também ter cuidado até com a segurança digital, né, que a gente hoje praticamente tudo está no digital, né, para isso. Vamos lá então pro Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Quais são as notícias da semana, Gilberto? Vamos começar com uma dica bem legal. O YouTube está liberando, né, aqui para o Brasil, o envio de mensagens diretas, as famosas DMs, né? Então você vai poder agora assistir num vídeo, né? Clicar lá em compartilhar e mandar, por exemplo, no WhatsApp, mandar para outras pessoas também dentro do YouTube, né? Essa novidade está sendo disponibilizada de forma gradativa, né? E o Brasil está incluído nesse local, né? nesse grupo, né, de países que recebem o teste desse sistema. Bem interessante essa mensagem. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana, que é o medo do atraso na transmissão da Copa, faz busca por antenistas disparar 65%. Por quê, né? A gente já viu em outras Copas, né? Ou seja, a televisão aberta, normalmente ela é mais rápida em receber as informações. O streaming, né? E YouTube, por exemplo, TV por assinatura também demora um pouco mais. Então, você ouviu o gol, né? E você ainda não viu o gol, né? E aí você... O vizinho grita gol antes de você. Exatamente, né? Para isso. E aí, muitas pessoas têm ido, né? Instalado antenas, né, para a TV aberta, porque é o local que tem o menor delay, né, nesse caso, para isso. Em programações normais, né, do dia a dia, não faz muita diferença esse delay entre TV aberta, TV por assinatura ou streaming, né, via internet. Mas quando todo mundo está sintonizado no mesmo canal ou no mesmo evento, aí aparece a diferença nesse caso em relação a isso. Então, algumas dicas para quem vai assistir via internet, né? É usar uma conexão por cabo, não Wi-Fi, que atrasa, desativar outros aparelhos conectados na rede naquele momento lá do jogo, para ele acelerar, né, o tráfego, aplicar a resolução automática e testar em vários dispositivos. Pode ser que um dispositivo o delay seja menor do que em outro. Então, algumas dicas aí para quem vai assistir a televisão, os jogos, né, na verdade, da Copa, via a internet, para isso. Para você, que só um pouquinho, Gilberto, só para lembrar para os nossos ouvintes que ontem a gente conversou com o engenheiro a respeito dessa transmissão, que quem está no estádio, claro, é o primeiro a ver o gol, depois rádio, depois TV aberta e depois os streamings, por conta da quantidade de gente que divide os streamings, né, para assistir naquele momento. Então, fica aí a dica, se você não ouviu, entra lá, CBN Vitória, procura lá no podcast na sua plataforma preferida, que você vai acompanhar as explicações bem detalhadas disso que Gilberto falou. Vamos lá então, Gilberto, último Viralizou. Porque, assim, só voltando a esse tema, né? Basicamente, a questão do delay ele depende da tecnologia. Ou seja, a TV aberta ela é muito mais rápida porque o rádio, né? Porque você basicamente captou o áudio e transmitiu via uma radiofrequência, né? Basicamente isso que a TV e o rádio fazem. No caso do streaming de internet, né? Ele tem que capturar a imagem, ele tem que empacotar essa imagem, transmitir via internet para os diversos dispositivos, ele tem que passar por várias etapas até chegar na sua casa, ele vai ser desempacotado e ainda tem a questão do buffer, como muitas vezes o tráfego varia muito, ele tem que armazenar um certo período de tempo antes de exibir aquela informação, então por isso que realmente atrasa bastante, no caso do streaming de internet, via internet, né, para isso. Beleza. E a última notícia dessa semana que me chamou a atenção é que a Cloud lançou o Fable 5, que é uma nova inteligência artificial que promete melhor desempenho em tarefas complexas. Ele, basicamente, é uma versão aberta do Cloud Mythos 5, que foi aquele algoritmo de inteligência artificial que invadiu uma série de locais, assim, foi realmente um passo bem mais à frente, né, das ferramentas de inteligência artificial. Nesse caso do Fable 5, eles estão limitando algumas questões e tem uma característica interessante que quem vai usar o Fable 5, né, eles já avisam
que os dados, né, que você informar ao Fable 5 vão ser armazenados para treinamento e para futuras versões do cloud por 30 dias. Então você tem que concordar com essa situação. Mas parece, aparentemente, pelos testes que foram feitos, é uma ferramenta de IA bastante avançada, né, em comparação a outras que a gente já tem aqui no dia a dia. Perfeito, então, Gilberto. Bom jantar romântico de Dia dos Namorados para você e para a wife, para sua esposa. E a gente se fala na semana que vem de novo. Obrigada mais uma vez por dividir seu conhecimento com a gente. Obrigado. Desejo um excelente Dia dos Namorados para todos os casais, né, que estão aqui nos ouvindo, né? E que tenham um excelente final de semana, e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Valeu, até lá.